Senhor presidente, colegas deputados, todos aqueles que acompanham a nossa sessão nessa manhã de terça-feira, na Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul. Senhor presidente, não tem como o parlamento estadual não repercutir o que acontece no nosso país hoje, principalmente após a divulgação pela imprensa do áudio feito pelo presidente da Transpetro numa conversa com o ministro do governo golpista e interino do Michel Temer, Romero Jucá. Eu trago esse assunto à tribuna porque é fundamental que a gente possa reforçar para as pessoas, principalmente aqueles que em determinado momento foram à rua de boa fé, deputado Cabalmi, achando que ali estaria dando uma contribuição para construir um novo Brasil. Na sua boa fé, achando que ali estaria lutando contra o fim da corrupção implantada pelo Partido dos Trabalhadores no nosso país. E o desenrolar desses fatos nos traz a constatação, a prova cabal do golpe que foi armado para tirar legitimamente do poder a presidente Dilma Rousseff, eleita com mais de 54 milhões de votos no nosso país. Esses fatos só vêm comprovar aquilo tudo que anteriormente foi dito pelas pessoas, não pelos filiados ou simpatizantes do PT, ou da presidenta Dilma, ou do ex-presidente Lula, pelas pessoas de bom senso, que param para pensar, que analisam claramente que o que estava sendo organizado e orquestrado no nosso país era um golpe para derrubar legitimamente uma presidenta eleita democraticamente. A comprovação está aí na conversa que foi gravada do Romero Jucá. E a conversa, além de comprovar o golpe, ela traz outros trechos tristes e estarrecedores para a nossa realidade. Como, por exemplo, a postura do Supremo Tribunal Federal. E aí eu quero fazer um parênteses aqui. A mesma acusação de obstrução na justiça que levou para a cadeia, que deu a cassação ao ex-senador Delcídio do Amaral, nesse caso não está servindo e não está sendo aplicada por Romero Jucá, com fatos muito mais graves da sua fala do que a conversa que que foi gravada do Delcídio. Aonde diz na omissão, o Jucá diz claramente que o Supremo está no bolso, com exceção do ministro Teori Zavascki. E o Supremo? E o Judiciário do nosso país? E os juízes? E os titulares da Lava Jato? Ninguém fala nada sobre isso. Foi um senador da República, um ministro de um governo golpista, que foi lá e se manifestou dizendo claramente isso. Está aqui o áudio, transcrito, divulgado para o Brasil inteiro, todo mundo está sabendo o que aconteceu. Como que nós vamos, deputado Cabalmi, já vou lhe passar uma parte, como que nós, cidadãos, como que nós vamos acreditar que nós estamos caminhando para uma melhoria no nosso país, quando fatos tão graves como esses vêm à tona e nada se faz, cara de paisagem, como se nada tivesse acontecido? É um desrespeito total do judiciário brasileiro, da Suprema Corte desse país, que tem que zelar pela Constituição, pela aplicabilidade das leis de uma forma justa. É um desmantelo, é uma irresponsabilidade. Estão jogando o Brasil no caos por conta de não se conformarem de ter perdido uma eleição em 2014. É isso que está acontecendo. A comprovação da honestidade da presidenta Dilma. A presidenta Dilma, seguramente, deputado Cabalmi, seguramente, em todo esse time
de todos esses políticos, deputados, senadores, presidentes, de todas as pessoas citadas na Operação Lava Jato, nas investigações outras, nas denúncias outras feitas no Supremo Tribunal Federal, com certeza a mais ficha limpa de todas, mas de longe, é a presidente Dilma Rousseff. A história está mostrando e está comprovando isso. Estão dando um atestado de honestidade para ela. Tiraram ela do poder por ser honesta. Isso está claro no áudio, comprovado. Não é o PT que está falando. É o ministro do governo golpista que tirou a presidente, que disse isso claramente para o Brasil inteiro saber. Pois não, deputado Cabalmi? Deputado Amarildo, minha parte é para afirmar que os golpistas, traidores da democracia, dois já se ferraram. Dois. Eduardo Cunha afastado, Elmero Jucá ontem também afastado. E eu tenho certeza, deputado Amarildo, que mais traidores, mais golpistas da democracia, traidores da democracia e golpistas serão também, na mesma esteira desses dois aí, afastados também. E eu, deputado Amarildo, não gostaria de ver o juiz Sérgio Moro gaguejando para dar entrevista, para falar sobre esses fatos que estão acontecendo. Eu gostaria de ver que a mesma conduta, com a mesma postura, com a mesma altivez de antes. Assim como o ministro Euriza Vaz, eles precisarão continuarem atuando da mesma forma. Deputado Amarildo, ficou muito nítido, muito claro o porquê que a presidente Dilma foi afastada. O grande acordo para empurrar para debaixo do tapete toda a sujeira, tentando com isso salvar, proteger aqueles que sabem que, se continuarem atuando com a mesma conduta, com a mesma postura, não sobreviverão. Então é nesse sentido que eu faço a minha parte, cumprimentar a Vossa Excelência e dizer que nós esperamos que não tenha corpo mole, que não tenha joguinho, né? Que façam o que precisa ser feito. Parabéns, deputado Amarildo. Obrigado, deputado Cabalmi. Esse quadro, na verdade, nos entristece muito. É com muita tristeza e preocupação que eu acho que nós temos que expressar, que discutir, que debater. É um assunto nacional, está aí nas manchetes. Isso aqui é uma casa legislativa, casa do povo. Nós temos reflexos diretos com tudo que acontece no nosso país. Não temos como não debater essa questão. Mas é com muita tristeza esse cenário todo, deputado Cabalmi, de quem eu incorporo totalmente a parte que Vossa Excelência fez. Aqueles que dizem, deputado Eduardo, antes de lhe conceder o à parte, que a reclamação daqueles que acusam de golpe o interino presidente golpista Michel Temer, de estar sendo injusto, porque aqueles que votaram na Dilma também votaram no Michel Temer. Eu quero adiantar que essa mentira não cola, que essa mentira não tem sentido. Quem adere é o vice ao presidente, não é o presidente que adere ao vice. Quem adere é o vice, é o cabeça. Eu sou candidato a presidente, eu tenho um vice. Olha, vice, eu tenho um plano de governo. Eu quero fazer no Brasil reformas importantes, eu quero democratizar, eu quero distribuir renda, eu quero combater a desigualdade, eu quero lutar por direitos sociais. Esse é o projeto do governo, do cabeça. Aí vem o vice oportunista e vê que ali
vai ter uma possibilidade grande de eleição, ah não, então eu aceito, eu quero, eu também vou fazer, estou comprometido com esse plano. Ah, você está comprometido com esse plano, com esse projeto? Tô. Então tá bom, eu estou votando no principal. Aí no meio do jogo o vice vira, não, esse plano aí não serve para o Brasil. O plano no Brasil é acabar com direitos sociais, né? É acabar com o SUS, né? É desvincular os benefícios da Previdência do salário mínimo, é acabar com Minha Casa Minha Vida, né? É acabar com qualquer tipo de investimento na área social que possa fazer com que o Brasil avance mais do que avançou nos últimos anos nos indicadores econômicos e sociais. Aí mudou completamente. Nós não votamos nesse projeto, nós votamos no projeto principal. Quando muda, não tem voto em Michel Temer, não tem voto em golpe. Ao tomar decisão pelo golpe, houve ali uma adesão a uma outra concepção de governo que não foi aquela que ganhou as eleições. Os 54 milhões de votos foram num projeto de governo. Nesse projeto que foi implementado desde o primeiro ano do governo do presidente Lula. Foi aí que obteve os 54 milhões de votos. Se fosse para fazer isso que o Michel Temer está fazendo com o nosso país hoje, né, não teria com certeza absoluta adesão sequer de 1% da população. Alguém tem alguma dúvida disso? É só pegar qualquer tipo de pesquisa. O golpista, antes do golpe, tinha numa pesquisa divulgada 2% de intenção de voto no nosso país. Que legitimidade que tem esse governo? Qual que é a legitimidade do ponto de vista da democracia? O Brasil está passando a ser chacota no mundo por conta disso. Onde está a maturidade da democracia? Não se respeita a vontade popular. Deputado, não se respeita a vontade do povo. Já vou conceder uma parte para Vossa Excelência, deputado Eduardo Rocha. Mas já estou adiantando aqui, porque eu sei qual que é mais ou menos a linha do choro. Já estou adiantando aqui. O chororô está em cima. O mimimi. O mimimi eu já sei mais ou menos como que é, então já estou adiantando. Quem votou na Dilma votou num projeto muito diferente do projeto golpista que está aí usurpando o poder, que não tem legitimidade no nosso país. Pois não, com certeza vou ouvir Vossa Excelência. Primeiro, o senhor muito habilidoso, como sempre foi na oposição, tenta misturar as coisas. Uma coisa foi o que aconteceu ontem com o ministro do Planejamento, de imediato já foi afastado do governo, diferentemente do que a Dilma aceitava em volta dela. Ou ninguém ouviu o ministro da Educação ser grampeado, tentando oferecer ajuda para o senador Delcídio do Amaral? Ele foi gravado. Por que ele não foi preso também? Obstruir a justiça. É o mesmo crime, deputado. Ou não vale para o pessoal do PT? Não adianta o senhor sorrir. Delcídio foi preso. Delcídio foi preso, meu comigo. Não deixa eu partear. Bom, aqui tem uma gravação da ex-presidente Dilma, a presidente afastada Dilma Rousseff, que diz o seguinte, ela conversando com o presidente Lula: seguinte, eu estou mandando o Bessias junto com papel para ele ter, e você usa no caso de necessidade, que é o termo de posse. O que era necessidade? De caso Lula ser preso. Isso aqui não é obstrução da justiça? Então eu não conheço o que é obstrução da justiça. E vai mais, trocaram correndo o ministro da Justiça para tentar abafar a Lava Jato. Ou o senhor ministro novo, deixa eu ler o nome do cidadão, Aragão, Eugênio Aragão, entrou dizendo que ia substituir todo mundo da Polícia Federal que vazasse informação, mesmo sem prova de vazamento, ele ia substituir. Aí o presidente Lula, bravo, fala: o Aragão deveria cumprir o papel de homem naquela porra. Está aqui, é o ex-presidente Lula. Não é atrapalhar as investigações? Agora, o Michel Temer, aconteceu um problema no seu governo e ele afastou. O ex-ministro da Educação saiu junto com a Dilma. Ela não teve coragem, porque eu tenho certeza que foi ela que mandou obstruir a investigação com o ex-senador Delcídio do Amaral. Deputado Eduardo Rocha, com todo respeito a Vossa Excelência, com todo respeito a Vossa Excelência, mas acho que tem algumas coisas que nem Vossa Excelência acredita direito.
Acho que tem algumas coisas que nem Vossa Excelência acredita direito no que está falando. Com toda certeza, vou dizer uma coisa para Vossa Excelência, deputado Eduardo Rocha, vou dizer uma coisa para Vossa Excelência. Vou dizer uma coisa para Vossa Excelência. Obstrução da Justiça, deputado Eduardo Rocha, obstrução da Justiça é a fala clara do Romero Jucá, quando diz aqui claramente que a única forma de conter a Lava Jato é o impeachment da presidente. A única forma de conter a Lava Jato, deputado João Grandão, está falado aqui, está claro, na fala do senador Jucá. A única forma de conter a Lava Jato é o impeachment. E isso é obstrução da justiça. Dizer que o telefonema da presidenta Dilma com o presidente Lula, que aquilo é obstrução de justiça, é brincadeira. Aquilo é brincadeira. Aquilo é subestimar a nossa inteligência. Aquilo é não deixar, deputada Mara Caseiro, com todo respeito, aquilo ali qual que é a grande acusação feita até hoje ao presidente Lula? Qual que é a grande acusação, deputado João Grandão, à presidenta Dilma? Qual que é o grande crime? Qual que é o processo que ela responde? Num telefonema, porque estava falando com o presidente Lula. Esse é o motivo do impeachment, junto com as pedaladas. Aqui tem áudio, existe documento nos denunciados no STF, como Eduardo Cunha, por exemplo. Tem conta na Suíça, tem assinatura, tem movimentação da conta. Aí é um telefonema em que fala de um papel para usar, para não usar o papel, pelo amor de Deus. Quanto mais se insiste nisso, mais claro fica para toda a sociedade o quanto que esse golpe foi golpe, o quanto que esse golpe foi pensado, foi orquestrado, foi planejado para fatiar e repartir o poder. Que até o PSDB que embarcou nisso também, agora na verdade está inseguro se realmente fez o movimento correto ou não. Isso é uma avaliação que o PSDB está fazendo. Eu estou apenas fazendo uma constatação que eu imagino, deputado Caiati, com todo respeito a Vossa Excelência, deputada Mara, os deputados aqui do PSDB, que é uma situação mesmo complicada. Nós viemos para moralizar o Brasil. Aí o presidente golpista nomeia 7 ministros indiciados na Lava Jato. 7 ministros indiciados na Lava Jato foram nomeados pelo presidente golpista e quer moralizar o Brasil. O PSDB, nessa ânsia também de moralizar o Brasil, se vê de repente numa situação como o PV, que já desembarcou da base do governo golpista ontem, já desembarcou da base do governo golpista. Estou fora, porque está percebendo aquilo que a população brasileira está percebendo também, e já sabe, foram usados, manipulados num discurso contra a corrupção, que na verdade quer na vontade, qual que é a vontade de fundo? É legalizar, é legitimar, é fortalecer a corrupção ao invés de combatê-la. Pois não, deputado João Grandão? Deputado Amarildo, evidentemente que a população brasileira, parte dela ficaram estarrecida, né, com as notícias dos últimos dias. Talvez, evidentemente, aqueles que de uma forma atabalhoada, de uma forma totalmente sem contextualização ideológica, foi para a rua. Só que nesse aspecto nós temos que analisar que nós estamos diante, muito claro, de uma luta de classe. E hoje, aquelas pessoas que foram para a rua de camisa amarela, camisa da seleção brasileira, cantando o hino nacional, talvez não tenham coragem de ir para a rua para admitir o erro. Por quê? Porque não tem posição ideológica, deputado. E aí nós não estamos condenando essas pessoas que não têm posição ideológica, estamos chamando para que venha para tomar uma posição de entender que essa é uma luta de classe. É uma luta que está colocada no primeiro dia, no segundo dia de ato do governo, de tirar direito dos trabalhadores. É uma luta que coloca, por exemplo, eu falei aqui, a questão da terceirização. Portanto, os trabalhadores têm que entender esse processo. De quem foi para a rua para pedir o impeachment, não vai defender os trabalhadores. Quem foi para a rua pedir o impeachment, não vai defender a inclusão social que esse partido, e evidentemente, mesmo não assumindo, durante tanto tempo, o PMDB que teve 7 ministérios, e aí o deputado Eduardo colocou que no outro dia foi demitido
o deputado, o senador Romero Jucá, mas a Dilma manteve, mesmo o PMDB fora da base, ainda acreditando, porque o PMDB ficou durante tanto tempo nesse governo que promoveu, sem dúvida, a maior inclusão social que esse país já teve nos últimos 15 anos, nesse governo que estão falando de um rombo de 170 bilhões de reais, que significa 0,28% do PIB internacional, e que se você for analisar o rombo, chamado rombo das contas nos outros países, o Brasil está infinitamente longe daqueles que têm um percentual de dívida do PIB. Só que a imprensa, a grande imprensa, não diz isso. Que é isso? É? Que é isso? Não diz a questão do corte que está sendo de repente votado hoje. Pelo amor de Deus. Nesse sentido, agora está tudo normal. Portanto, a gente faz um apelo aqui, eu vejo muitos companheiros aqui, inclusive do Partido dos Trabalhadores, para dizer, para a gente convencer de que essa é uma luta de classe. Então, trabalhadores desse país, nós estamos diante de um procedimento que ele é um procedimento que vai cortar direito dos trabalhadores, que foi conquistado na rua, na marcha dos 100 mil pelo Sem Terra, que foi conquistado na rua, que teve gente que morreu para poder fazer esse debate. Vou terminar o meu à parte. Mas eu faço uma parte, deputado, evidentemente concordando naquilo que o senhor fala, mas para alertar que essa é uma luta de classe. E se a gente não tiver esse entendimento, cada dia que passar nós vamos ver alguém querendo justificar porque o PT fez isso, porque o PT fez aquilo, mas não assume a responsabilidade de que esse governo é um governo que é contra os trabalhadores, que é contra o negro, que é contra a cultura, que é contra as mulheres. Esse é o governo que está colocado. É a luta de classe. E nós estamos juntos. Muito obrigado, deputado João Grandão. Esse é o governo golpista. Eu quero, deputado João Grandão, na sua fala, reforçar, quando Vossa Excelência fala a questão da luta de classe, aquilo que sempre nós falamos aqui na tribuna. Cada cidadão brasileiro, que cada pessoa, aqueles que nos acompanham, nos assistem, acompanham a nossa sessão, de saber, nessa luta, de que lado que está, quem que me representa efetivamente, quem que defende efetivamente os interesses do povo, quem que está do meu lado. Eu não posso colocar, como dizia o Lula lá atrás, a raposa para tomar conta do galinheiro. Essa frase é tão atual, ela parece tão antiga, parece tão clichê, mas ela é tão atual, ela é tão verdadeira, porque é isso, quando se percebe isso, é que se caminha para a consciência da luta de classe que nós vivemos no nosso país, e no mundo é assim. Isso faz parte da democracia, não tem problema que seja assim. O problema é quando não se tem consciência, e você vê muitas vezes, por exemplo, uma empresa de televisão manipular a informação para poder fazer com que aquelas pessoas que estão sendo prejudicadas numa política golpista como essa que foi implantada no nosso país, estejam defendendo exatamente o golpe que vai lhes penalizar, exatamente o golpe que vai lhe cortar os direitos. Defender Estado mínimo, defender privatização, por exemplo, de Petrobras, como se isso nada tivesse a ver com ela. Lógico que tem a ver, é economia. País fraco, uma empresa como a Petrobras, qualquer país do mundo gostaria de ter. Outra parte importante da parte de Vossa Excelência, a questão da meta fiscal. Esse povo pensa que todo mundo é trouxa. A presidenta Dilma mandou a meta fiscal de 92 bilhões de déficit para o Congresso, e ela caiu entre os argumentos usados, inclusive por conta disso. Estava fazendo uma alteração da meta fiscal para um superávit de 92 bilhões. Agora eles mandaram a meta fiscal com superávit, não com déficit. Mandaram agora a meta fiscal com déficit de 170 bilhões. Por que aumentou esse déficit de 92 para 170? Eu sei por quê. Porque está embutido aí a conta do golpe. Porque precisa pagar o golpe. É por isso que uma meta deficitária sai de 92 vai para 170, não tem outra explicação. Aumentou o prejuízo para pagar o golpe. Não tem uma outra explicação. O que está por trás desses números? Corte de direitos. O que está por trás desses números? As benesses que têm que ser concedidas nos acordos que foram necessários para poder golpear a presidenta. Ou alguém é tonto?
Ou nós não sabemos fazer a leitura do que está acontecendo no nosso país? Infelizmente. Infelizmente. Então, a situação que nós estamos vivendo, a situação que está implantada no nosso país, me parece, e eu quero que seja diferente, né, que nós, deputado João Grandão, infelizmente vamos ter perspectiva de mudança nisso, talvez na próxima eleição em 2018, porque esse embate vai continuar. O povo continua nas ruas protestando contra o golpe. O povo não aceita o golpe. Ontem estava o Romero Jucá, o Michel Temer chegando no Congresso, foram vaiados, abaixo de grito de golpistas. E aonde for nesse país vai ser essa a reação. Por quê? Porque foi a fórceps, foi contra a vontade do povo, foi contra a manifestação. E à medida que as coisas acontecem, vai mostrando claramente tudo aquilo que nós falávamos, do golpe que estava sendo articulado, que foi articulado e que foi concretizado. E está lá a presidenta Dilma, afastada, isolada, inclusive com dificuldade de comunicação, como foi denunciado pelo senador Jorge Viana no plenário do Senado Federal. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. E o Eduardo Cunha, com aquela capivara de 50 metros, de crime de acusação, com dados, com documentos, com comprovação, mandando no Brasil hoje. Nomeando ministros, nomeando secretário executivo, nomeando secretário dentro do Palácio do Planalto, nomeando o líder do governo na Câmara Federal. Passamos fora de 3 minutos para concluir. Esse é o papel, já vou encerrar, senhor presidente. Esse é o papel que o Eduardo Cunha, o maior ficha suja desse país, está exercendo hoje. Que esperança que nós podemos ter, como cidadão, no Brasil, com as coisas que estão acontecendo hoje? Eu gostaria de ouvir a manifestação de um cidadão qualquer que chegasse, que esperança que nós podemos ter, aquelas pessoas que foram para as ruas marchar contra a corrupção, que esperança que pode ter concreta de que a corrupção está sendo combatida no nosso país? Aquilo foi um tiro no pé, porque o movimento foi exatamente para fortalecer a corrupção. Está aí a maior prova disso tudo. O diálogo do Jucá, transcrito em todos os jornais do Brasil hoje, ele é muito claro nesse sentido, junto com o Machado, presidente da Transpetro. É preciso estancar, é preciso impeachment, porque senão não vai parar a Lava Jato, vai pegar todo mundo. Então a única saída era tirar a única pessoa honesta que tinha, que era a presidenta, que não tinha nada a ver com isso e que deixou, que tinha compromisso e tem compromisso com a ética, com a democracia. Por isso que não tem um processo, não tem uma investigação, não tem uma acusação de crime sequer contra ela. Por isso não tinha que tirar ela. E nós cansamos de denunciar isso, cansamos. Os passos do que ia acontecer depois do golpe, todo mundo sabia. Chegamos a colocar nas redes sociais, a falar aqui na tribuna várias vezes o que ia acontecer. E está acontecendo. O rito está se cumprindo exatamente, o script exatamente como foi delineado, como foi articulado pelos golpistas lá atrás. O que nós podemos fazer, senhor presidente e colegas deputados, para mudar essa situação? Além de dar apoio às mudanças, além de denunciar o golpismo, é cobrar principalmente do Supremo Tribunal Federal. Quem tem uma corte omissa como essa, pouca esperança pode ter de mudança para melhor no nosso país, infelizmente. Porque tudo quanto é tipo de ilegalidade e arbitrariedade que está sendo praticada nesse país ultimamente, infelizmente está com o aval do Supremo Tribunal Federal. Se um ministro do Supremo, da mais alta corte da justiça brasileira, tem a postura que esses ministros estão tendo, o que esperar dos juízes de segunda instância, de primeira instância? O que esperar? Infelizmente, está comprometido a história, a postura, a seriedade que deve ter um poder judiciário em qualquer lugar do mundo. Infelizmente. Uma postura como a ministra Rosa Weber, intimar a ex-presidenta Dilma explicar o golpe, é brincadeira. A sorte da Dilma é que o Romero Jucá já explicou antes dela. É só ela ouvir o áudio do Romero Jucá que ela vai saber exatamente por que não é a Dilma, por
Por que que o Brasil e o mundo inteiro sabe que foi aplicado um golpe ilegítimo no nosso país, que tirou da presidência da República uma mulher honesta, uma mulher que tem uma história de luta, de dedicação, de compromisso com o povo brasileiro e que foi eleita democraticamente, pelas vias democráticas, com mais de 54 milhões de votos no nosso país. Fora aos golpistas. Muito obrigado, senhor presidente.